Olá pessoal, então vamos continuando aqui. Nós iremos agora trabalhar com o conceito de transação, tá? Transação em banco de dados. O que é uma transação, pessoal? Uma transação, ela é uma unidade em execução de um programa que acessa e possivelmente atualiza vários itens de dados. A transação, toda vez que você tem um comando que tem a característica de atualizar os dados, seja inserir os dados, apagar, atualizar, você está tratando juntamente a essas operações do conceito de transação, ok? As transações, elas se iniciam pelo comando begin transaction ou simplesmente begin, ok? E ela vai se encerrar de duas maneiras, por commit ou por rollback. Tá, então eu inicio uma transação com begin, faço as operações, coloco os comandos update, insert, delete, e no final eu dou um commit, de maneira que eu estou confirmando os dados, ou dou um rollback, de maneira que eu estou desfazendo o que eu fiz, tá? Então, do ponto de vista do SGPD, a transação é uma sequência de operações que são tratadas como um único bloco e indivisível no que se refere à sua recuperação, tá? Para nós, a gente envia, realiza diversos comandos do tipo DML. Para o SGBD, uma vez que começou a transação, tudo aquilo ali é visto como uma única coisa. E no final, essa única coisa, ou ela dá certo ou ela dá errado. Tá? Então, se ela dá certo, tudo que eu fiz, beleza, fica armazenado no banco de dados. Fica persistido. Se ela der errado, tudo que eu fiz é desfeito, tá? Dentro daquela transação. Então veja, para nós termos uma noção do que eu falei aqui, ó. Então vamos fazer esses dois exemplos, tá? Então aqui eu estou conectado na base, eu vou abrir um outro pronto, eu tenho aqui dois terminais rodando no meu PostgreSQL. Pensem isso como se fosse dois programas feitos em Java, em PHP, em Go, em Python, ok? Então agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simular isso aqui. Então eu estou simulando, eu vou iniciar a transação. No Oracle já é automático, qualquer comando que você der com o intuito de modificar os dados, a transação ela já se inicia. No PostgreSQL não é bem assim, é interessante você delimitar o início e o fim da transação. Então tá, então eu estou aqui no terminal 1, ó, e vou fazer o seguinte. Então, begin, comecei a transação. Então, ó, select tudo from produto. Vamos ver aqui a quantidade, é melhor.
Então essa daqui são as minhas quantidades, ok? Veja, se eu der um update, atualizei 8, dou um select, ó, beleza, atualizei, tá? Vou comitar, comitei e dei um select, não mudou nada. Por quê? Porque aqui, ó, comecei a transação, tá? Atualizei os dados, verifiquei os dados, realmente tinha mudado e comitei. Na hora que eu dei o commit, eu efetivei o que eu fiz aqui para trás, ó. Então eu efetivei isso aqui. Então isso aqui foi persistido no banco de dados. E aí depois eu dei um select e confirmou aqui. Para você ter uma ideia, se eu vier aqui no outro terminal e olha aqui, eu enxerguei o que eu fiz na outra transação, ó. Tá ok? Então o commit eu modifiquei e comitei. Na hora que eu comitei, ele confirmou para mim a mudança, tá ok? Bem, agora nesse terminal B aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar um begin. Confirmando a quantidade, tá 111. E agora eu vou dar um update aqui. Olha aqui. Se eu der um select, mudou, não mudou? Ó. Opa. Mudou. Mas eu vou terminar com rollback. Olha só. Olha agora. Eu voltei o que era, ó. Então, o rollback ele vai desfazer as modificações que eu fiz no banco de dados dentro daquela transação. Tudo bem? Então as transações, pessoal, elas são ela começa o comando, ela termina, tá, com o comando commit ou rollback. Se for o commit, eu estou terminando com sucesso. Se for rollback, eu estou terminando com erro, tá ok? Então, ó, se uma transação terminar com commit, todas as modificações dentro dela são efetivadas. Se terminar com rollback, todas as modificações são desfeitas. Era como se o banco ele volta ao estado inicial dele antes da transação. É como se nada tivesse acontecido. Veja, transações elas só servem para comandos do tipo DML, tá ok? Então todos os RCBDs eles que garantem transação garantem para DML. São poucos os RCBDs que garantem transações para DDL. Tá? O que é DDL? DDL são os comandos, ó, create, drop, alter e etc. Se você der um drop table, a maneira que você tem para recuperar a tabela é usando quem? O backup. Tudo bem? Então tome cuidado com comandos do tipo DDL. DDL só backup para salvar. As transações, elas têm o que? Elas têm quatro propriedades. Quatro propriedades que funcionam em conjunto, ok? E que vai garantir um estado de consistência da transação.
Então, as transações elas têm que ser compostas. Para eu dizer que o SGBD ele suporta a transação, ele tem que atender essas 4 propriedades. Quais são elas? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Essas 4 propriedades são chamadas de ACID, tá? Então, o que é a atomicidade? A atomicidade, ela quer dizer o seguinte: se eu tenho uma transação que possui apenas um único comando, ela vai começar e vai terminar com esse um comando. Então a transação só teve um comando. Agora, se eu tiver uma transação que tenha N comandos, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20, 30. A atomicidade ela vai garantir o seguinte: ou os 30 comandos são executados, ou nenhum é executado. Se eu executei 30 comandos e dei um commit, e aí ele vai começando a efetivar no banco de dados. De repente chegou lá na 29ª, deu um problema, as 28 passadas são desfeitas. Tá, okay? E a 30ª também. É como se nada tivesse acontecido. Tá, okay? Então isso é atomicidade. E o SGBD garante isso por meio de logs, tá? Logs, né? Logs de transação. Consistência. O que seria a consistência? A consistência, pessoal, é você deixar o banco de dados da maneira que ele representa o que tem que ser no mundo real, tá? Então, por exemplo, eu não posso dar baixa em estoque e o banco de dados começar a me indicar que eu tenho, por exemplo, 10 produtos, sendo que no estoque eu estou com 2 apenas, tá? Então a consistência ela vai garantir que o que eu fizer no meu banco de dados, seja inserções de dados, sejam remoção, ela vai refletir a situação do mundo real. O banco de dados vai ficar consistente, tanto o que está na prática quanto o que está no sistema, tá? Então isso é consistência. Então a maneira de garantir isso é locks, porque na hora que eu vou dar baixa no estoque, se tem 2 pessoas querendo dar baixa no estoque, o SGBD vai garantir que somente um dê baixa por vez. Então se chegou 2 ao mesmo tempo, o SGBD ele tem algoritmos para definir qual desses 2 são prioritários. E aí ele pega o prioritário, que ele acha que ele entende que é o prioritário, executa, salva, tudo, termina. Aí ele pega o segundo, executa, salva e termina. Entendeu? Ele não deixa os 2 acessar ao mesmo tempo. Ele vai barrar ali, e com isso ele garante que, por exemplo, se eu tinha um estoque de 10 e o primeiro quer dar baixa em 8, tudo bem, vai sobrar 2. Se o segundo quisesse dar baixa em 5, na hora que ele chegar ali, ele fala: opa, pera aí, eu tenho apenas 2 unidades, como é que eu vou dar baixa de 5? Entendeu? Então isso vai refletir o que vai estar no estoque real, tá? E o isolamento. O isolamento é o seguinte: as transações, apesar de eu ter diversas transações, elas vão trabalhar de forma concorrente, e o resultado dela é que vai ser um resultado que, independente da quantidade de transações que estiverem executando ao mesmo tempo no SGBD, elas vão se comportar como se tivesse apenas uma única transação por vez, tá?
a maneira que eu fiz aqui, ó, eu tinha duas transações trabalhando, né, no meu SGBD. Eu tenho duas aqui, ó, né, dois terminais, e cada vez que eles iniciam transação, então eu vou ter no máximo duas transações executando por vez. Para cada uma delas, essa daqui, ó, se eu der um comando aqui update, essa transação vai achar que só ela está no banco de dados. Ao mesmo passo que eu der um comando delete aqui, esse terminal com essa transação vai achar que somente ela está no banco de dados. Ela acha que ela é exclusiva, tá ok? Que é o isolamento. E a durabilidade, pessoal, o que é a durabilidade? Durabilidade é o seguinte: se eu der um commit no sistema e não tiver nenhum tipo de erro, de inconsistência nos dados, eu posso salvar mesmo. Se eu der um commit e em seguida o SGBD cair, na hora que ele voltar, ele vai voltar da maneira que tinha que voltar se o commit fosse efetuado e o SGBD não tivesse caído. Entenderam? Então, por exemplo, eu vou dar baixa no estoque, dei baixa no estoque. Na hora que eu dei um commit antes dele lá na tabelinha e dar baixa no estoque, caiu energia, caiu o servidor. Na hora que eu voltar e der um select na tabela estoque, produto, já vai estar abaixo no estoque. Tá? Então o commit me garante isso aí. Essa é a maneira de você evitar falhas no SGBD, tá? Estados de uma transação. Pessoal, na próxima aula a gente continua.